Sabe, hoje eu queria ter uma conversa bem real aqui com você. Provavelmente você já assistiu quase todos os vídeos do meu canal, você sabe bastante coisas do que eu falo e retrato aqui de produtividades, rotina, bem-estar, sobre todos esses assuntos que eu sempre trago aqui. Talvez você já tenha inserido na sua vida algumas dicas que eu te dei, como por exemplo, utilizar uma planner. Você já leu, você tem muitas informações, só que, sabe, você ainda sente que não tá conseguindo sair do lugar. Você tá sempre estagnada, que você tá permanecendo na mesma realidade de sempre. Só que talvez o problema não seja o que você não sabe. Na verdade, é o que você sabe, mas o que você não pratica. Tudo aquilo que você sabe e você não pratica. Você não precisa de mais conhecimento. Você precisa praticar o conhecimento que você já tem. Muito se fala sobre desenvolvimento pessoal, sobre trazer mais informações sobre esse conteúdo, sobre esse nicho. Só que pouco se discute em você colocar em prática aquilo que você já tem conhecimento, aquilo que você já leu, tudo aquilo que você já adquiriu, seja através de livros, seja através de um conteúdo, de um canal como esse aqui. E era justamente isso que eu queria falar com você hoje nesse vídeo. Não, você não precisa comprar mais cursos, comprar mais livros, você precisa colocar em prática aquilo que você tem guardado no seu coração, que você já investiu antes. E acaba sendo uma armadilha, que eu mesma já caí. No nosso cenário atual de vida, é muita informação, são muitos cursos disponíveis, muitas pessoas trazendo muitas coisas que às vezes a gente acaba ficando perdido. Então, você cai naquele erro, naquela famosa armadilha de consumir mais conteúdo e mais conteúdo. E quando você vê, a cada novo vídeo, a cada novo livro, você tem aquela sensação de agora eu entendi, agora eu aprendi. Parece que você está evoluindo, parece que você está avançando, porque você tem uma falsa sensação de evolução, sabe? É como você ir acumulando livros na prateleira mental. Vamos pensar basicamente como um livro mesmo. Você a cada momento vai acrescentando um livro. Vai chegar num certo ponto que não vai caber mais livros numa estante, numa prateleira como essa, por exemplo. E o seu cérebro, ele ama isso, porque a cada coisa que você descobre é uma empolgação, é uma dopamina que ele libera. Só que você pensa comigo, a prateleira fica limitada. Depois não vai caber mais livros. E o que você vai fazer? Pegar todas aquelas informações que você não fez nada, você só aprendeu, você não colocou em prática, ela não foi fixada, jogar fora. E eu sei bem porque a maioria de nós não coloca aquilo que lê em prática. Por quê? Quando você lê e adquire um conhecimento, é muito confortável. Mas colocar aquele aprendizado em prática é extremamente desconfortável, porque muitas vezes você é confrontado com o seu ego, com as suas crenças, com aquilo que você acredita, enfim. Só que é basicamente nesse ponto que o crescimento mora. Onde você está no desconforto, onde você realmente pega todo aquele conteúdo que você aprendeu e coloca em prática. Por mais que você não goste, por mais que você não ache agradável naquele momento, você está indo em busca do desconfortável. E isso faz você crescer com o conteúdo que você adquiriu. Então, é muito importante a gente colocar em prática aquilo que a gente lê, aquilo que a gente acha interessante, que a gente escutou de outras pessoas, ou simplesmente algo que você observou na vida de alguém que você pensou: seria interessante eu acrescentar isso na minha vida. Muitas pessoas chegam em mim e falam: Marcela, eu já sei o que eu preciso fazer, eu só não consigo manter. E aqui está um ponto muito importante. É que você não precisa aprender algo novo, você não precisa de mais uma informação, mas você precisa escolher uma única coisa e aplicar. De todo aquele conhecimento que você tem, para você atingir ou você chegar mais perto do seu objetivo, qual é o conhecimento que você precisa escolher um único e aplicar? É justamente dessa forma que você tem que aprender.
a pensar quando você lê alguma coisa ou você adquire algum tipo de conhecimento. Eu mesma precisei aplicar e aprender isso. Eu, em um momento da minha vida, gostava tanto e ainda gosto de ler, mas eu estava só impulsionada no próximo livro, próximo conhecimento, porque é dopamina atrás de dopamina. E acabou que as prateleiras estavam ficando cheias e quando eu parava para me perguntar qual aprendizado está sendo daquele livro que eu estou aplicando. Então eu tive que mudar essa perspectiva, eu tive que mudar esse pensamento para entrar cada vez mais em ação. Quando, por exemplo, eu fui estruturar a minha rotina, no começo, uma rotina de vida saudável, que não tinha nada, eu decidi o quê? Ir pelo meu maior erro, que é tentar aplicar várias coisas ao mesmo tempo. Acordar cedo, mudar a alimentação, meditar, estudar, planejar. E você acha que isso deu certo? Com certeza não. Por quê? Eu queria imediatamente acrescentar muitas coisas, tudo junto, e eu jurava que isso ia durar por 11 anos, como tem durado. Mas não. No meu começo, como eu queria inserir tudo de uma única vez, sim, em 2 semanas estava tudo feito e perfeito. Depois, eu estava exausta, sem conseguir manter aquilo que eu me propus a fazer. Então, foi quando eu tive uma sacada muito interessante, que é: eu não preciso fazer tudo agora. Isso pensando no começo da minha jornada. Eu não preciso acrescentar tudo de uma vez, eu não preciso fazer tudo. Mas eu preciso começar em algo e que seja pequeno, de forma que eu consiga sustentar aquilo por muito e muito tempo, talvez uma vida inteira. Porque se eu, por exemplo, sei que meditar me faz bem, por que eu abandonaria? Se é uma coisa que só me traz benefícios, se eu utilizar da forma certa, na estratégia certa e ter um bom sistema, eu posso meditar pela minha vida inteira e ter esses benefícios. Então, é sobre você compreender que não é pelo excesso, não é pela sua força de vontade, não é pelo excesso de motivação que você tem, é simplesmente pelo excesso de informação que você deseja adquirir, mas que você não coloca nada em prática, você não parte para ação. Então é muito importante. Um livro numa prateleira por si só não adianta de nada. Agora, o que aquele livro transformou a sua vida? Isso precisa fazer sentido. É para isso que você precisa ler um livro. Porque precisa ficar marcado, tatuado na sua vida aquela transformação que ele trouxe para você. Então mude essa perspectiva, coloque essa lente, porque muitas coisas farão sentido na sua vida e serão transformadas. E tem um ponto também muito interessante que pouco se fala, e é que o crescimento real, aquele que realmente vai fazer você chegar onde você deseja, que vai transformar a sua vida, ele exige uma única coisa simples, que é repetir o básico quando ninguém tá vendo. É você fazer todos os dias sem te pagarem, sem pedirem para você fazer, sem ninguém te olhando. Você faria essas coisas que você tanto deseja se ninguém mesmo estivesse te observando? Se a resposta for sim, você tá no caminho certo, repetindo o básico, mesmo que ninguém te veja. Porque na maior parte dos dias, nenhuma outra pessoa vai nos ver. A gente vai fazer aquilo por propósito. Não tem glamour por dormir cedo, não tem like em beber água todos os dias, não tem status para você realmente viver nessa performance. Você tem que fazer aquilo porque você precisa construir o seu desenvolvimento. E o desenvolvimento ele é construído nessa área, na área em que as pessoas não vão te ver, mas mesmo assim você vai continuar fazendo. O nosso crescimento, ele não está no conteúdo que você consome, mas ele está na disciplina de você aplicar o básico consistentemente. Mesmo quando ninguém está vendo, você faz repetidas vezes, todos os dias. E sabe o que eu tenho mais para te dizer? Quando você começa a colocar isso em prática, que ao invés de só consumir, você entra no Instagram, em vez de você ter essa mentalidade de ficar consumindo conteúdo, em vez de você ser aquela pessoa que eu não preciso de mais um vídeo, eu não preciso de mais uma plena, eu não preciso de mais um curso, eu preciso só pegar o que eu já sei e colocar em prática.
Essa simples sacada em você faz você parar de consumir mais esses conteúdos que a maioria das vezes é só prazeroso, é só dopamina atrás de dopamina. E acaba se tornando aquele jargão bem famoso que as pessoas chamam de detox de dopamina. Mas não, quando você coloca consciência no que você está fazendo, você para de consumir aquilo que te atrapalha, aquilo que só está literalmente consumindo o seu tempo, começa a produzir as coisas que vão te fazer mais próximos do seu objetivo. Se for ler mais livros, sim, agora eu vou ler, fazer uma estratégia para aplicar aquele conhecimento. Ou precisar de mais tempo para poder estudar, sim, vou ficar menos tempo no celular para ter mais tempo de concentração no que realmente importa. E sabe, se eu poderia te explicar, falar e conversar um pouco com você, como você poderia fazer isso na prática? Basicamente, no Saudavelmente, eu aplico isso todos os dias na minha vida. Se você caiu aqui de paraquedas, nunca me viu, entra lá no meu Instagram para você ter a comprovação de que eu faço isso todos os dias. Assiste esse conteúdo, mas não para você consumir, mas para você aprender as estratégias certas, para você ter um sistema que funcione para você. Então eu aplico isso todos os dias na minha vida e as minhas alunas também aplicam isso na vida delas, que basicamente é o método vida. E não é sobre você fazer uma super transformação de um dia para o outro, mas é sobre você observar e ajustar os pequenos detalhes, como o sono, depois organizar algumas metas que são importantes, como uma ingestão inteligente da sua alimentação, você saber aquilo que você precisa ingerir, qual a quantidade, porquê daquilo. Você introduzir um movimento todos os dias pela manhã, fazer um movimento que funcione para você. Para mim, musculação funciona super bem. E além do mais, desenvolver hábitos com ajustes semanais. Você vai ter aqueles hábitos que condiz com a sua vida. E não você vai copiar os hábitos que eu tenho. Não é basicamente fazer um Ctrl+C e Ctrl+V porque eu sei que faz bem. Não. É sobre você ter um propósito nesse desenvolvimento de hábitos. É você entender por que você quer seguir aquele hábito e como ele vai te ajudar. E é assim que as coisas funcionam. Um passo de cada vez, você colocando em prática o método vida, que é a base para você ter uma vida de performance, mentalidade e produtividade. E quando você entende que esse sistema é leve, ele é possível, a prática acontece, o básico é feito todos os dias. O básico que é para você, personalizado, que funciona na sua vida. E é aí que o desenvolvimento acontece. Quando você sabe fazer pequenos ajustes, você entende que o que você tem já vai te ajudar nesse conhecimento para girar a chave da sua vida. E não mais livros, e não mais cursos, e não mais informações. Só aproveita por hora o que você já tem e coloque em prática. E sabe, se esse vídeo aqui te trouxe um estalo de consciência de que você não precisa ir seguindo o fluxo da dopamina, não precisa virar uma competição de quantos livros você está lendo por ano com a sua amiga de maneira inconsciente. Não. Se isso daqui trouxe um estalo para você, se inscreve no meu canal, não deixe de compartilhar esse vídeo, de curtir esse vídeo. E a maioria, tá? 90 e tantos por cento das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos e eu não compreendo isso. Mas se você tá me assistindo aqui agora e você não é inscrito, então já se inscreve para me ajudar. E eu quero cada vez mais poder te ajudar e trazer consciência para que você tenha esse desenvolvimento pessoal de que tanto falam, mas com aquilo que você já tem de informação essencial dentro de você. Traz essa reflexão, pare e pensa no que você sabe e pode ser colocado mais em prática, por mais que aquilo dali te confronte algumas vezes. E é com muita alegria, com muito prazer que eu vejo você no meu próximo vídeo. Tchau!